Você sabia? Você sabia que a maior parte dos recursos do mundo estão investidos em renda fixa e se você dominar esse assunto, acaba se saindo muito bem em todos os outros tipos de ativo? No Brasil, existem inúmeras possibilidades de você investir em renda fixa, mas isso você já sabe. A pergunta a se fazer e sempre se questionar é a seguinte: se a maior parte do fluxo mundial do dinheiro está em renda fixa, como é que eu posso me beneficiar investindo nesse tipo de ativo? O Tesouro Direto aqui do Brasil é uma ótima opção para isso devido à marcação ao mercado. Se você não sabe como funciona esse conceito e ficou curioso, então assista esse vídeo até o final, que de uma maneira animada vou ensinar você todos os conceitos básicos sobre marcação ao mercado e como você pode se beneficiar disso tudo. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Bruno e eu sou um aluno investidor. Antes de entrar propriamente no assunto do vídeo, gostaria de deixar bem claro que os ensinamentos que vou passar e as principais ideias vieram de um grande economista, empresário e investidor, chamado Richard. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do Instagram e do canal dele. Dito tudo isso, e agora entrando no assunto do vídeo, o primeiro ponto importante da renda fixa é quando você está aplicando o seu dinheiro em algum determinado tipo de ativo. Levando para o lado do Tesouro Direto, ao investir por lá, você está basicamente emprestando seu dinheiro ao governo e ele tem como objetivo captar esse recurso e reinvesti-lo em infraestrutura ou algo parecido no país. Devido a esse empréstimo que uma pessoa física faz para o governo, ele tem a obrigação de te retornar esse valor acrescido de um juros pré-estabelecido na hora que você faz o contrato da compra. Entre as maneiras de como o governo capta esse recurso estão a emissão de títulos como pós-fixados e pré-fixados. Mas o que é isso? Ao comprar um título pós-fixado, você conhecerá o rendimento dos seus investimentos lá no futuro. Ou seja, a gente não sabe quanto irá receber de juros antes de resgatar. Um exemplo de título pós-fixado é o que está atrelado à Selic. A gente compra, mas não sabemos qual vai ser a taxa Selic nos próximos meses ou anos, porque ela varia. Em contrapartida, ao comprar um título pré-fixado, como o próprio nome já diz, você está comprando algo que já tem uma taxa já pré-estabelecida na hora do contrato. Ou seja, você sabe a taxa de retorno desde o início do seu investimento. Esse tipo de pré-fixado é o que o mercado chama de pré-fixado nominal, quando não há correção da inflação. Temos também aqueles que prometem uma taxa de juros mais a correção da inflação daquele período, como por exemplo o Tesouro IPCA. Após eu dar essa leve introdução, quando nós investimos em renda fixa, é extremamente importante olharmos quem é o emissor daquele ativo, ou seja, qual é o grau de risco daquele crédito. É a partir disso que você começa a analisar se aquele emissor tem a capacidade de honrar ou não aquele contrato. Além disso, é necessário também avaliar o risco de mercado, ou seja, qual é o prazo daquele título. Se é um título de curto prazo, se é um título de longo prazo, ou se possui liquidez no mercado secundário, caso haja necessidade da venda antecipada. São a partir dessas análises que faz a gente entender como tudo isso influencia na sensibilidade dos títulos do Tesouro Direto. É por causa dessa sensibilidade que vem a questão da marcação ao mercado que muita gente se confunde e fica em dúvida. O que tem a ver o preço do título com as taxas de juros? Se você não entende que há uma relação inversa nisso, então já pegue seu papel e lápis e acompanhe comigo que eu vou lhe explicar tudinho no quadro. A primeira coisa que você deve ter em mente é que realmente tem uma relação inversa entre o preço do título, ou seja, o preço que você está pagando por ele agora, e a taxa de juros de hoje. Por exemplo, se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Da mesma maneira, quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Essa variação é muito similar em qualquer outro tipo de investimento que existe por aí, como ações e fundos imobiliários. Para ficar mais fácil e claro, vamos supor que você compra um título do Tesouro Direto pré-fixado e esse tem um vencimento que vale, sei lá, R$100. Ou seja, independente do que acontecer, se você levar esse título até o vencimento, o valor final sempre será R$100. Agora, dependendo do momento que você compra esse título, você pode estar pagando R$90 e a partir disso você tem que parar e pensar: qual a taxa de juros que vai transformar esses R$90 que paguei para R$100 no ato do vencimento? Após fazer algumas contas, você vai chegar à conclusão que é algo em torno de 11,11%. Então fica claro
que se você tivesse comprado esse título pré-fixado a 11,11%, você pagaria R$90 nele hoje. E lá no vencimento, ele estaria sendo resgatado a R$100, fazendo com que as contas fechem nos 11,11%. Mas como nem tudo são flores, essas taxas de juros vão variando ao longo do tempo, de acordo com o que o mercado vai negociando ali entre eles. Caso você não fique com esse investimento até o final para receber os 11,11%, é aí que você vai entrar na marcação ao mercado. Ou seja, você vai ver que realmente o preço mudou, seja ele para cima ou para baixo. Dito tudo isso, vamos supor que aconteceu alguma coisa inesperada no país, as taxas de juros dispararam e agora a taxa desse título, ao invés de 11,11%, é de 25%. A pergunta que sempre deve ser feita é: que valor aplicado a esses 25% no mesmo prazo desse título, por exemplo, se fosse de um ano, vai virar R$100 novamente? Você concorda que faz sentido esse valor ser inferior que os R$90 do exemplo anterior? Fazendo as contas, esse valor fica próximo ali de R$80, ou seja, em um ano, esse título de R$80 na data de vencimento tem a obrigação de estar valendo ali no próximo de R$100 para estar dando esses 25% de taxa de juros. Para concluir esse exemplo, antes era R$90 para chegar a 100, dando desse modo uma taxa de 11,11%. Agora, como o valor de R$90 caiu para R$80, fica claro que essa taxa deve ser maior para que esse mesmo título após um ano chegue no valor de R$100, ou seja, uma taxa de 25%. Isso mostra que realmente quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. E da mesma maneira, quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Avançando um pouco mais sobre o assunto de marcação a mercado, indo mais profundo em questão sobre o vencimento desses títulos, qual é o prazo que eu devo escolher desses títulos e o que isso influencia? Sendo extremamente direta a essa pergunta, a resposta é: quanto mais longo o título, mais sensível ele é em relação à taxa de juros. Então, quanto maior o prazo, qualquer variaçãozinha na taxa de juros vai provocar um impacto muito grande no preço do título. Em contrapartida, títulos com prazos mais curtos têm menos sensibilidade a essas variações na taxa de juros, e é por isso que quando tem crise, o que acontece com os investidores? Eles correm para os títulos que possuem um prazo mais curto. E por outro lado, quando as coisas estão mais tranquilas, essas pessoas vão para os prazos mais longos. Desse modo, eles vão calibrando toda a sua análise e carteira de investimentos. Então, por exemplo, se eu estou vendo que esses títulos estão com uma taxa de juros muito altas, que é insustentável ela permanecer nesse patamar no curto prazo e vai ter que entrar numa trajetória de queda, se você se expõe em títulos mais longos, o preço do título vai subir muito mais do que aqueles títulos de curto prazo. Mas se você estiver na dúvida de qual prazo escolher, você pode fazer uma combinação de uma parte mais curta e de uma parte mais longa. Isso vai depender dessa gestão de carteira. Agora, prestem bem atenção. Se vocês estiverem na mão errada, que é o que está acontecendo nesse ano de 2020 no Tesouro Direto, principalmente no título de IPCA+, e tiver um título com prazo muito longo, qualquer variação de taxa de juros daqueles títulos, se subir repentinamente, vai fazer com que esses títulos caiam de forma brusca e o preço deles. Para deixar vocês mais claro, essa tabela foi retirada do site do Tesouro Direto e mostra exatamente o que foi explicado. Os títulos mais longos como o Tesouro IPCA mais 2035 ou o Tesouro IPCA mais 2045 sofreram bem mais em relação aos demais títulos, perdendo mais de 20% em reais. Se a gente for colocar essa perda em dólar, o negócio ainda fica mais feio. Então, pessoal, se tratando de Brasil, você necessariamente precisa ficar bem atento e saber a hora certa de estar investindo nos pós-fixados ou no pré-fixados do Tesouro Direto. Até porque, se tratando de um país onde é rico pela natureza e pobre quando se refere a assuntos para o bem dos brasileiros, tudo pode mudar em questão de meses. Então aqui vai uma dica minha: analise o cenário atual, vê como o mercado está, pesquise, estude. Quem é dono do seu próprio conhecimento é só você. Seja paciente, seja disciplinado, seja um aluno investidor.